Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes conosco neste santuário. Saudamos também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Como é bom contar com a sua participação nesse culto ao Senhor. Como é bom estarmos reunidos nesse primeiro domingo do mês de outubro, para o culto quando celebramos a ceia do Senhor, quando juntos relembramos o ato de amor de Cristo ao morrer na cruz por nós. Nesse momento inicial do culto, queremos fazer algumas comunicações, lembrar aos irmãos algumas atividades. Primeiro, quero dizer que após este culto, haverá um encontro com a comissão de Capungópolis e também uma reunião com toda a equipe do projeto Eu, um Profissional de Cristo. O projeto será realizado no dia 17 desse mês. A equipe já está trabalhando para a realização do projeto, mas queremos lembrar então que após este culto haverá uma reunião com a equipe do projeto. Queremos lembrar também que acontece esta semana o Congresso Infanto-Juvenil. A capa do boletim não deixa ninguém esquecer, mas estejam atentos e que esse lembrete sirva também como alerta para que as inscrições sejam feitas ainda hoje. Nós estamos apelando para que os irmãos façam a inscrição de seus filhos, netos ou amigos ou vizinhos, os sobrinhos, ainda hoje, para o melhor planejamento. Conforme mencionei hoje pela manhã, eu não tinha o material para apresentar, mas o material do kit dos congressistas está excelente, um material muito bom, que será recebido por todas as crianças que participarão do congresso. Então, faça já a inscrição de seu filho, ou neto, ou sobrinho, ou alguém que você queira trazer para participar do congresso, ou se você não tem ninguém da família que possa fazer a inscrição, dê uma oferta para ajudar na inscrição de alguém que não possa pagar, e assim o irmão pode também cooperar. Então, após este culto, procurem a professora França Cleia para falar sobre a inscrição para o Congresso Infanto-Juvenil. Se você tem alguma dificuldade em relação à sua inscrição, converse, veja quais as possibilidades existentes. Nós queremos o maior número de crianças possível participando deste Congresso Infanto-Juvenil, cuja programação está muito boa e feita em conexão com a cantata, com o musical das crianças, que será apresentado no próximo domingo, fechando, portanto, o congresso. Tema comum às duas programações e um projeto de trabalho muito interessante. Queremos lembrar também as atividades normais da semana, com o nosso culto de oração na próxima quarta-feira, lembrando as atividades dos grupos familiares ao longo da semana. Se o irmão ainda não faz parte de algum grupo familiar, identifique o grupo mais próximo à sua casa para que possa tomar parte também. E as atividades dos diversos grupos que se reúnem, MCA no horário da tarde, da noite, Sociedade de Homens, etc. Atividades que acontecem ao longo da semana e até o final de semana, e esperamos a participação de todos. Há programações para todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, desde o trabalho do grupo produtivo já na segunda-feira, até o trabalho dos jovens e adolescentes no sábado à noite. Uma série de atividades que acontecem ao longo da semana, das quais todos podem participar, identificando a sua área de afinidade, faixa etária, etc., mas não perca esta oportunidade. Temos lembrado que este mês teremos eleição da diretoria da igreja para o próximo ano, no terceiro domingo deste mês, e pedimos então a todos os grupos da igreja que têm diretoria própria que façam a eleição o mais rápido possível, para que encaminhem a Assembleia da Igreja a sua diretoria para a devida homologação. Então, os líderes dos grupos tomem as providências para que isso aconteça também em cada grupo separadamente, e em conjunto possamos aprovar a diretoria geral da igreja e as diretorias setoriais. Queremos parabenizar os jovens pelo almoço solidário de hoje pela manhã, sucesso absoluto, né? O sucesso foi tão bom que quando eu cheguei para almoçar não tinha mais almoço, né? A comida estava tão boa e tinha tanta gente que eu tive que conciliar a alegria de ver o resultado com a fome, mas na verdade fiquei satisfeito em poder ver o resultado do trabalho. Parabéns aos jovens pelo excelente trabalho. Para completar, ainda tive que ouvir muita gente elogiando o almoço, então fica aí o registro
registro aí de satisfação com o excelente trabalho feito pelos jovens no dia de hoje. Parabéns por mais esta realização do almoço solidário. Finalmente, irmãos, eu quero lembrar ainda que na quarta-feira passada nós tivemos aqui um momento de gratidão em que ouvimos o testemunho, o depoimento da professora Marilúcia Araújo, esposa do diácono Lincoln Araújo, e entre outras coisas ela trouxe para apresentar à igreja também naquele momento de gratidão em que compartilhou sua experiência, um livro de poesia escrito por ela justamente nesse momento de sua vida, e nós ficamos com alguns exemplares do livro, caso alguém deseje adquirir esse livro de poesias escrito pela professora Marilúcia Araújo. E como ia dizendo, então, uma última informação: entre as nossas visitas de hoje à tarde, eu estive com o pastor Miqueias da Paz Barreto, que me pediu que transmitisse à igreja a sua gratidão pelas orações. Tem se recuperado muito bem do transplante renal a que foi submetido, está em processo de recuperação, já com expectativa de alta hospitalar para os próximos dias, e pediu que transmitisse, portanto, sua palavra de gratidão à igreja pelas orações, pelo apoio dado pelos irmãos. Nós nos alegramos com o pastor Miqueias, com a irmã Dione, com a sua família, por mais essa grande vitória que Deus tem concedido a este servo de Deus. Nós vamos, nesse momento, nos preparar em atitude de oração, ao som do prelúdio, para cultuar ao Senhor. Convido a igreja para que em pé possamos ler o introito bíblico, extraído do Salmo 98, versículo 4, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Amém. Cantemos Maravilhosa Graça, 193 do Inário para o Culto Cristão. Yeah.
Senhor nosso Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e verdadeiro, Deus que nos sonda, Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser. Esta é uma noite que viemos te prestar culto, noite de ceia, em cumprimento à Tua palavra. Mas Tu nos dás mandamento na Tua palavra, dizendo que devemos nos examinarmos a nós mesmos. E nós queremos fazer isso nesta noite, Senhor. Queremos deixar o nosso coração na Tua presença. Que todo sentimento, todo pensamento, tudo que temos que não agrada o Senhor, nós queremos abrir mão. Nós queremos confiar no Senhor. E queremos ter, Senhor, intimidade contigo. Ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, no início deste culto, a nossa vida de tal forma que quando chegarmos, Senhor, no momento da ceia, possamos estar em plena comunhão com o Senhor. Cremos na Tua maravilhosa graça, no amor que o Senhor tem por nós, na graça que está no Teu Filho Jesus. E é nessa, Senhor, nessa graça, nesse amor, nessa segurança, nessa salvação tão preciosa, que nós colocamos neste momento, como Tua igreja, colocamos a nossa vida em Cristo Jesus. Amém.
Queremos agora fazer uma referência às pessoas que nos visitam nesta noite. É bom ver mais uma vez a irmã Ida conosco, ela que reside ali em São Paulo, mas sempre que pode estar entre nós aqui. Mas certamente há muitos visitantes entre nós, eu não tenho os seus nomes aqui. Eu pediria, por gentileza, que você que nos visita nesta noite ficasse de pé onde você está. Nós gostaríamos de vê-lo, de identificá-lo. Gostaríamos de cumprimentá-lo. Permaneça de pé por alguns instantes. Você vai ser cumprimentado por alguém da igreja próxima a você. Aí é uma forma de expressar nossa alegria em recebê-lo. Os irmãos da nossa igreja que o cumprimentam são uma extensão do nosso braço aí para chegar até você. E você está recebendo também de nossa equipe de recepção um cartão que apresenta um pouco da nossa igreja, das nossas atividades. Junto ao cartão, uma parte onde você pode colocar os seus dados pessoais e, se possível, entregar aos pastores após o culto. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus os abençoe no decorrer deste culto, que de alguma forma a palavra e a mensagem deste culto chegue ao seu coração. Queria apenas fazer mais uma referência, mais um comunicado. Avisamos hoje pela manhã que nós estamos encerrando hoje as inscrições para o encontro anual de casais, que acontece em Gravatá, nos dias 23 a 25 desse mês de outubro, tendo como orador oficial o pastor Roberto Amorim de Menezes, da Igreja Batista do Farol, em Maceió. Temos certeza de que será uma grande bênção para aqueles que participarem. E se você ainda não fez sua inscrição, não deixe de falar ainda hoje com os irmãos Moisés e Luciane. Queria que eles ficassem de pé. Pode ser que alguém não os conheça, ou pelo menos não saiba onde eles estão ali. Então, após o culto, procure o irmão Moisés, a irmã Luciene. Mesmo que você não esteja certo de sua participação ainda, converse com eles, pegue maiores informações, e espero que isso ajude em sua definição e nós possamos ter a sua presença ali em nosso encontro anual de casais. Feitas estas lembranças, nós passamos a palavra neste momento ao pastor Benevando. Ele dirige o instante de oração deste culto. Nós sempre estamos pedindo orações pelos pastores. Eu vou acrescentar hoje à noite o nome das suas esposas. Sei que os irmãos oram pela família, mas devemos continuar orando pelo pastor Guimarães, a irmã Débora, pastor Oliveira Araújo, a irmã Alzira, pastor Miqueias Barreto, a irmã Dione, pastor Sidney Leite, a irmã Iraci, pastor Feliciano Amaral, a irmã Rubenita, pastor Carlos Alberto, a irmã Jael. Então, ore por esses nomes, por essas famílias. E alguns outros nomes de pessoas, membros da nossa igreja, que não frequentam por dificuldades, moram longe, moram noutra cidade, tem algumas limitações por causa da idade. É o caso da irmã Edinha Melo, Gedida Paranaguá, Miriam Ramalho, Vânia Spakov, Dolores Rabelo, Juvenal da Paz. São membros da nossa igreja, irmãos nossos que precisam das nossas orações também, para que eles possam ser cuidados por Deus. Chegou até mim alguns pedidos, e vou citar esses. Eu gostaria que os irmãos, que a igreja orasse pela mãe do irmão Eli Ferreira. Na quarta-feira ela foi submetida a uma cirurgia, mas ele precisou viajar para São Paulo para estar mais perto dela. Quero que a igreja ore pela mãe da irmã Nádia Paraíso, pela mãe da irmã Lúcia Melo, a esposa do irmão Cláudio Melo, pela mãe de Keila Karine Júnior, a irmã Auristela Teixeira, e pela minha mãe. Então, acho que a oração agora vai ser pelas mães. Essas mães estão enfrentando dificuldades na área de saúde. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para pedir que Tu cuides de nós.
Cuide dessas pessoas que foram citadas aqui. Tu conheces a cada uma delas. Tu sabes da necessidade de cada uma delas. Tu sabes o quanto são importantes para ti e para nós também. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que Tu cuides dessas pessoas com carinho, seja restaurando sua saúde, seja afofando os seus leitos, reduzindo suas dores. Mas a nossa oração é pedido de cuidado, que Tu sabes fazer. Nós colocamos também a mãe do irmão Rox, que ficou viúva esta semana. Que Tu estejas também com esta família. Tu estejas consolando e confortando essa família, essa senhora, pela perda do seu esposo. E que a cada um de nós Tu estejas dando forças para prosseguir testemunhando do Teu amor e nos ajudando a cuidar uns dos outros. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para realizarmos esta parte do culto, os dízimos e ofertas. Este momento é um momento de entrega ao Senhor. O Senhor que nos dá tudo, o Senhor que nos dá os bens, a saúde, e Ele quer apenas de nós um pouco do muito que nós recebemos dele, mas Ele quer com alegria, com amor. E esses bens e essa parte que será dada para Ele será exatamente para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Em Provérbios 3, 27 e 28, nós lemos o seguinte: não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, te darei, tendo tu contigo.
Enquanto a irmã Marilene Bastos se prepara para nos levar a Deus, uma oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós vamos ler Mateus 22, 37, 38 e 39, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela alegria que temos de estarmos na tua casa de oração, pela oportunidade que temos, ó Deus, de ter um lugar onde nos encontrarmos com os nossos irmãos e recebermos mensagens que vêm direto do teu trono de graça, ó Pai.
Muito obrigado, ó Deus. E nós sabemos que isso só é possível pelas ofertas e dízimos alçados. Pedimos, ó Pai, que Tu abençoes cada pessoa que contribuiu, que seja multiplicado, que as Tuas bênçãos estejam sobre eles, ó Deus. E aqueles que com grande desejo em seus corações não podem participar, que muito em breve possam estar também participando, Senhor, desta alegria de dar aquilo que nem nos pertence, porque tudo que temos vem de Ti. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Continua-nos conosco neste culto, ajudando-nos a entender a Tua palavra e colocá-las em prática. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. A leitura bíblica responsiva, vamos fazer de pé essa leitura. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, versículos de 2 a 6. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Pode se assentar. Vamos louvar a Deus com o hino ao contemplar a Rua de Cruz, 127, do Inário para o Culto Cristão.
tanto amor, graça infinita. E na sequência a celebração da ceia do Senhor, com a reflexão com o pastor Ney Ladeia. Hoje pela manhã, refletíamos sobre a estranha expressão do apóstolo Paulo
no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: quando estou fraco, então sou forte. E conversávamos sobre os diversos paradoxos e as aparentes contradições encontradas algumas vezes no texto sagrado. Comentávamos então que em diversos momentos a Bíblia traz propostas curiosas, como quando Jesus nos ensina que o caminho da exaltação é a via da humilhação, que se alguém quiser ser o primeiro, será aquele que serve. E essas coisas nos fazem refletir sobre o que há de diferente na proposta do Evangelho. O apóstolo Paulo assumidamente entendia que algumas vezes a mensagem das Escrituras e a mensagem do Evangelho de Cristo poderia parecer estranha à lógica humana. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele nos versículos 21 a 24 diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No capítulo 2 da mesma epístola, ele começa os primeiros versículos dizendo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo então nos remete diretamente à mensagem da cruz. Assim como a celebração da ceia nos faz refletir sobre isso, lembra-nos o que Cristo fez por nós ao morrer na cruz. E o apóstolo Paulo começa a dizer que a cruz, que para os homens era difícil de ser entendida, porque para os judeus era escândalo, para os gregos loucura, é apresentada nas Escrituras como mensagem de poder. E certamente de todos os paradoxos encontrados na Bíblia, o maior deles é encontrar poder na mensagem da cruz. A imagem da cruz em si projeta sofrimento, projeta dor, projeta derrota. Na lógica humana, a cruz sempre representaria fracasso, sempre representaria vergonha, sempre representaria a situação mais baixa que um homem poderia chegar. E é dessa imagem que o Evangelho extrai uma mensagem de poder. Mas é no texto da carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo descreve isto com maior precisão, e é esse texto que nos interessa sobretudo neste momento. Paulo escreve aos crentes de Colossos, e no capítulo 2, nos versículos 13, 14 e 15, ele fala sobre esta mensagem da cruz e a apresenta como, paradoxalmente uma mensagem de poder. E ele diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele,
perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que Paulo faz ao escrever aos crentes de Colossos, e ao fazer referência ao que acontece na cruz, é criar na mente dos seus leitores 3 imagens. Imagens que descrevem o que acontece na cruz. Imagens que mostram o paradoxo da cruz. Primeira imagem, presente no versículo 13, a imagem da vivificação. Ele faz referência a pessoas que estavam mortas e que receberam vida. O que acontece na cruz é que nós somos vivificados. Lembram-se da promessa de Jesus, lá em João 10, versículo 10, na segunda parte desse versículo: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio trazer vida. É bem provável que ao proferir essas palavras, Jesus não tenha encontrado da parte dos seus discípulos a plena compreensão do significado de sua declaração. Somente depois, na cruz, onde aparentemente a imagem é de derrota e de morte, nós entendemos e visualizamos a mensagem da vida. Ao morrer na cruz por nós, Jesus nos trouxe vida. Exatamente porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ao proporcionar o perdão dos nossos pecados na cruz, Jesus nos trouxe a esperança da vida eterna. A mensagem da ressurreição, que se torna ainda mais concreta, mais clara, mais viva e inesquecível com o sepulcro vazio. Jesus venceu a morte para que mais clara ainda ficasse a mensagem de que o que ele conquistou para nós na cruz foi a vida que ele prometera. Vida que implica na superação do peso do pecado. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É na cruz que Jesus conquista a vida. Paulo explica aos crentes de Colossos, então, que a mensagem da cruz e a imagem da cruz, ainda que parecesse uma mensagem de derrota, é na verdade mensagem de poder. E a primeira imagem que eles precisavam ter em sua mente é a imagem de que na cruz encontramos vida e não morte. Mas ele prossegue, e no versículo 14 ele cria uma outra imagem, uma outra figura. Ele fala agora de um escrito da dívida que era contra eles. Já tenho falado sobre isso aqui, por isso não preciso gastar muito tempo. Falamos a respeito daquele documento usado, daquele contrato usado, o keirógrafon, que significa literalmente um texto escrito à mão, mas que é usado para se referir a um contrato, muito comumente usado para se referir a um contrato de dívida, a uma confissão de dívida, a uma relação de pendências. E Paulo faz referência ao escrito da dívida que era contra nós, tão claramente apresentado no Antigo Testamento. Não há justo nem sequer um. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Somos pecadores, somos devedores diante de Deus, somos falhos, todos nós, sem exceção. E se esse pecado condena, passamos a estar não apenas culpados, mas também condenados, inevitável e irremediavelmente condenados. Paulo diz que agora, esse escrito da dívida que era contra nós foi cancelado. E lembra-se daquela outra palavra, sobre a qual já falei aqui, a palavra escolhida por Paulo, exaleifen, para fazer referência ao processo usado por Jesus para quitar a nossa dívida. Lembram-se que já comentei aqui que o normal seria riscar e cancelar um contrato.
mas que havia um processo por meio do qual um texto escrito poderia ser apagado. Por mais incomum que pudesse ser o uso dessa expressão para se referir a um documento, Paulo faz referência ao processo conhecido deles. O texto escrito em papiro ou no pergaminho poderia ser apagado, porque a tinta, conquanto resistente, não tinha ácido, ela não penetrava no papiro ou no pergaminho, o que significava que algo escrito poderia ser plenamente apagado. Na linguagem da informática moderna, deletado. O que acontece na cruz é que a nossa dívida foi apagada. De tal forma que o papiro poderia ser reutilizado. E em tempos quando o papiro certamente não era tão fácil de ser conseguido como o papel de hoje, essa prática muitas vezes era adotada, apagava-se o que estava escrito para a reutilização do papiro ou mesmo do pergaminho. Os meus pecados foram apagados para que minha história fosse reescrita. O que Cristo fez na cruz foi apagar a relação das minhas dívidas, a lista das minhas dívidas diante de Deus. E Paulo usa esta imagem para dizer que na cruz o que nós temos é o cancelamento de nossa dívida. Diz ainda que esse papel vazio agora passa a ser exposto. E a imagem prossegue quando ele diz que essa dívida não apenas foi apagada, mas foi cravada na cruz. Alguns estudiosos chegaram a achar que ele estaria se referindo talvez àquela prática de quando um documento ou quando um decreto era anulado, era cancelado, se pregar com papel ou com madeira e prego em algum lugar para exposição. Mas parece que Paulo quer dizer mais aqui. Paulo quer dizer que a nossa dívida foi pendurada na cruz. A nossa dívida foi crucificada. A nossa dívida foi paga. Por isso, nós encontramos no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, a declaração de que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías profetizara que pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. A dívida foi paga. Mas Paulo usa uma terceira imagem, a imagem do morto que é vivificado, a imagem da dívida que é apagada. Mas no versículo 15 ele traz uma outra imagem, ao dizer que ele, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui a nova imagem apresentada por ele tem a ver com a prática romana antiga. Quando um general era vitorioso, ele marchava pelas ruas de Roma, conduzindo os vencidos, reis, generais, pessoas do exército derrotado desfilavam, expostos à vergonha, despojados de suas armas e de suas armaduras. E Paulo usa esta imagem para dizer que todos os poderes das trevas foram vencidos na cruz. Significa dizer que o diabo não tem mais poder sobre nossas vidas, que os principados e potestades foram vencidos, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que em Cristo Jesus e na cruz nós temos a imagem da vitória, como tão claramente ouvimos agora há pouco com os cantores cristãos. Aleluia, quem triunfa é só Jesus. Paradoxal pensar na imagem da cruz como imagem de vitória. Paradoxal relembrar a cruz como uma cena de triunfo e de vitória. Ah, como é maravilhoso perceber que esta mensagem do Evangelho, loucura para os que se perdem, alegria para os que conhecem essa mensagem.
esperança para aqueles que a experimentam, paz para aqueles que têm a oportunidade de receber em suas vidas aquilo que Jesus veio nos trazer. Ao relembrarmos a morte de Cristo na cruz, por pesarosa que nos seja a imagem do seu sofrimento, o que brota da imagem da cruz é a mensagem da vitória. Porque estávamos mortos, Cristo nos propõe vida. Porque éramos devedores e condenados, Cristo nos apresenta o seu perdão. Porque estávamos derrotados, hoje somos vitoriosos. Como é maravilhoso relembrar a cruz, celebrando a mensagem de vitória que só Cristo pode nos proporcionar. De que lado você está? Do lado daqueles que ainda lutam para entender esse paradoxo? Do lado daqueles que continuam a preservar a imagem do Cristo pendurado na cruz? Ou do lado daqueles que já entenderam, não por conceitos, mas por experiência pessoal, o que significa a mensagem da cruz? Daqueles que já experimentaram a vida que só Jesus pode proporcionar, o perdão que só Jesus pode dar e a vitória que só em Cristo podemos encontrar. Eu quero convidá-lo a conhecer a Jesus. Não o Jesus derrotado, mas o Jesus triunfante. O Jesus que venceu na cruz. O Jesus que venceu na ressurreição. O Jesus em quem nós temos vida, perdão e vitória. Amém. Eu quero convidar nesse momento os diáconos a se posicionarem. Nós vamos participar desse instante de celebração da ceia do Senhor. E esse é o momento quando nós relembramos o gesto de Jesus antes de ir à cruz, através do qual ele quis deixar firmada na mente dos seus discípulos aquilo que ele faria por eles, ao distribuir com eles o pão e o vinho. Jesus estabeleceu dois símbolos que seriam permanentemente usados pela igreja para relembrar o seu corpo e o seu sangue, que na cruz foram entregues por nós, para que fôssemos em Cristo resgatados. Por isso, nós participaremos agora desta celebração. Você que é membro de uma igreja de mesma fé e ordem que essa, que tem entendido também esta mensagem de Cristo e tem sido batizado mediante profissão de fé, exatamente a partir dessa experiência pessoal com Cristo, pode participar conosco. Como corpo de Cristo, nós relembramos o que Cristo fez por nós. E eu quero convidar, neste momento, a irmã Valderese para nos dirigir a Deus numa oração, que nesta oração ela agradecesse o primeiro desses elementos, o pão, que nos lembra exatamente o corpo de Cristo, levado até a cruz, para que no seu sofrimento a vitória sobre a morte fosse consumada. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor derramado por nós. Nós te agradecemos pelo teu corpo moído, Senhor, para, Senhor, ali naquela cruz, apagar todos os nossos pecados, Senhor Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, para que sempre tenhamos em nossa mente, Senhor, esse sacrifício que tu fizeste por nós, Senhor Deus, e tenhamos também um coração agradecido por esta bênção, Senhor Deus, que nos alcançou, Senhor. Ó Deus, traze sempre à nossa memória, Senhor Deus, o quanto tu nos amas, Senhor, o quanto tu sofreste por nós, Senhor Deus, e o quanto nós devemos ser gratos a ti, por tamanha misericórdia e tamanho amor, Senhor. É o que nós te suplicamos e agradecemos
no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Neste momento, enquanto nós entoamos o hino 83, o pão será distribuído.
Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo descreve esse momento vivido por Jesus com os seus discípulos. E ali, de acordo com a narrativa paulina, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O diácono Leomir Bastos nos dirige a Deus em oração nesse instante, agradecendo o segundo elemento desta celebração, o cálice, que nos lembra o sangue de Cristo vertido por nós na cruz. Senhor, nós te louvamos pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Nesse momento em que trazemos à nossa memória aquele grande sacrifício, permita, ó Pai, com que entendamos este ato e que nós procuremos fazer a Tua vontade, levando o Teu Evangelho também àqueles que não têm conhecimento desse grande fato. Abençoe cada um, ó Pai, ao participar desta ceia, permitindo com que cada dia procure te servir melhor. No nome santo de Jesus Cristo é que suplicamos essas bênçãos. Amém. Enquanto ouvimos este hino, o cálice será distribuído.
vida vos dá. E em família, lembrai-vos de mim, corpo e sangue dado por vós. Este é meu corpo dado por vós, precioso sangue, vida vos dá. E em família, lembrai-vos de mim, corpo e sangue dado por vós, corpo e sangue dado por vós. O mesmo apóstolo Paulo prossegue dizendo que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Senhor Deus, recebe nossa gratidão, porque na imagem da cruz, não apenas a lembrança do sofrimento de Cristo por nós, mas a mensagem da vitória, a mensagem de que em Cristo somos vivificados, a mensagem de que em Cristo nossa dívida foi paga, a mensagem de que em Cristo somos tornados mais que vencedores. Seja esta, Pai, a experiência de cada pessoa presente neste culto. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Como é bom celebrarmos a vitória de Cristo na cruz. Sobretudo, a vitória consumada na ressurreição. Por isso, nesse momento, de pé, cantaremos Ressurreição. O hino que nos lembra que a vitória de Cristo na cruz foi finalmente coroada no sepulcro vazio, na vitória de Cristo sobre a morte.
amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.